Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título, nesse vídeo eu vim trazer uma atualização pós-operatória na cirurgia ortognática. Então eu anotei algumas das questões que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, referente à minha cirurgia. Primeira questão, eu tenho 10 meses de pós-operatório, eu fiz 10 meses agora no dia 16 de julho. E o que eu mais recebo é se eu ainda tenho parestesia. E sim, eu ainda tenho parestesia no lábio inferior e no mento, cerca de 90 a 95%. Tem dias que é 95%, tem dias que é 90% que eu sinto essa região. Agora, nesse momento, eu tô tocando, eu estou sentindo a temperatura da minha mão, que tá um pouquinho gelada, e no lábio também. Mas tem dias que acorda menos, mais sensíveis que outros, e eu tinha a mesma preocupação que a maioria de vocês tem. Antes de eu operar, eu pensava, meu Deus, como é possível conviver sem sentir o lábio e o queixo? E, gente, é super normal. A gente acostuma, por quê? Não são coisas que a gente mexe o tempo todo, sabe? A gente não sente o tempo todo. Então, acaba passando que você nem percebe. Pra falar a verdade, eu só noto que eu não sinto ainda 100% quando alguém me pergunta. Então, na maioria do tempo, eu não fico reparando nisso, porque eu já me acostumei. Outra coisa que me perguntam sobre a minha mordida. Por que que eu ainda uso esses elásticos se eu fiz a cirurgia? Então, vamos lá. Eu tinha um problema ósseo estrutural, então eu fiz a cirurgia para corrigir o meu problema ósseo. A parte ortodôntica dos dentes, da correção da minha mordida, é com o ortodentista. Por isso, eu ainda faço manutenção todos os meses. Os elásticos é para acelerar esse processo, para ser mais rápido. Então, eu uso o elástico para o mecanismo ser mais forte. E a minha mordida tá quase 100%. Só tem um único detalhe que é aqui deste lado, tá vendo aqui? Que é um milímetrozinho bem pequeno, onde tem um espaçamento. Então, a gente tá trabalhando em cima desse espaçamento pra fechar, que já melhorou muito comparado aos outros meses. Eu creio que nos próximos, acho que até o final do ano, eu consiga tirar o aparelho. Sim, o elástico dói, o elástico é ruim e é chato, mas é necessário. Eu recebo pessoas falando, eu não consigo usar o elástico porque dói muito. E dói, gente. Os primeiros dias, quando a gente faz manutenção, dói muito. Mas você tem que pensar o seguinte, se você quer um resultado rápido, ele vai depender de você mesmo se cuidar, né? Então, eu procuro usar todos os dias, eu só não uso quando eu não esqueço, mas isso é muito raro. Eu sempre procuro estar com o elástico, porque eu quero o meu resultado rápido, então eu vou contribuir para isso, né? O ortodontista, ele vai fazer o papel dele no consultório, mas no seu dia a dia é você. Essa questão do elástico é muito importante, dói, mas depois a dor, ela não some, mas ela se torna suportável, você aprende a suportar, conviver com isso. Que me perguntam muito se eu ainda tenho inchaço. Eu não sinto mais oscilação de inchaço, as minhas oscilações, elas pararam com 5 meses. Hoje eu não sinto mais, eu tô com o rostinho inchado porque eu estou gordinha, mas não é mais do meu rosto. Eu não sinto mais essa oscilação, se tiver, é muito sutil. Outra coisa também que me perguntam é se a minha cirurgia foi pelo plano de saúde ou se foi por particular ou SUS. A minha cirurgia foi feita pelo plano de saúde, então todos os planos, pelo que eu sei, eles são obrigados a cobrir, porque hoje é uma cirurgia funcional. Então, desde que não seja só por estética que você vai fazer, o plano cobre essa cirurgia. Então, você pode ir atrás e tudo, o plano cobre essa cirurgia. Então, se você for contratar um plano de saúde, especialmente para fazer cirurgia, tem uma carência de 2 anos quando você declara doença pré-existente, né? Se você já tem o plano, se ele já tá fora de carência, então é só você dar entrada e aguardar para eles aprovarem. A minha cirurgia, ela foi aprovada pelo plano dentro de 8 dias úteis, no total de 10 dias corridos, e eu não precisei desembolsar nada. Todo o plano cobriu tudo, desde os honorários do médico, a internação, o anestesista, os medicamentos que eu tomei durante a minha internação, tudo foi coberto pelo meu plano. E eu operei no Hospital Samaritano Paulista, fica na Brigadeiro Luiz Antônio. Fui muito bem atendida pela equipe, uma equipe sensacional, cuidou muito bem de mim. Os cirurgiões não foram do hospital, foram os cirurgiões que eu estava fazendo já acompanhamento, mas toda a outra equipe foi do hospital. Então, anestesista, enfermeira, toda a equipe que cuidou de mim
sem ser os cirurgiões, eles eram do hospital e eu fui muito bem cuidada, assim, não tenho o que reclamar. Então, se você puder e conseguir escolher, eu recomendo esse hospital. Eu fiquei um dia só internada, eu fui internada no dia 16 mesmo, a minha cirurgia estava marcada para 1h da tarde. Mas só tinha, acho que uma anestesista de plantão e acabou atrasando um pouquinho. E eu operei às 14 horas. A cirurgia eu acho que durou em torno de 2 horas, 2h30, não lembro exatamente. Eu só sei que eu fui pro centro cirúrgico, era 2 horas. E eu acordei, era 5h15, eu me lembro exatamente o horário que eu estava acordando. E eu lembro que eu estava voltando da anestesia e escutei os profissionais. Eu não lembro se era o bucomaxilo que estava ali ou era só enfermeiro, mas eu escutava eles falando, ela tá voltando, e confirmaram o horário, que era 5h15 da tarde. Então, eu fiquei aí apagada por umas 3 horas. Não tive sequelas da anestesia, foi anestesia geral. Eu só fiquei nos primeiros dias com muito incômodo na garganta por causa da intubação, que é super normal, mas não tive nenhum problema, assim, a equipe era muito boa mesmo. E uma coisa que é importante, não me perguntaram, mas eu coloquei aqui pra falar, a escolha do profissional que vai fazer essa cirurgia. Quando eu decidi fazer a minha cirurgia, eu fui em busca de profissionais onde já pudesse ter uma referência. Então, eu fiz uma avaliação com 2 profissionais. Um já tinha operado uma colega de faculdade e eu fui nele pra saber a opinião dele e tudo. E depois eu fui em outro profissional, que foi o Dr. Bruno, com quem eu me operei, pra saber a opinião dele também. Ambos, referente ao procedimento cirúrgico, falaram a mesma coisa. Só que no Dr. Bruno eu senti mais confiança, porque ele foi mais pé no chão, falando que eu precisaria de um tratamento ortodôntico com antecedência. Não me iludiu que seria de imediato, levaria um processo para isso. Então eu senti mais confiança nele, decidi operar com ele. O primeiro que eu havia passado, ele tinha dito que eu estava apta a operar e que eu poderia operar dentro de 3 meses. O meu processo de espera, desde colocar o aparelho até a cirurgia, durou 1 ano e meio. Espera que eu digo foi processo de tratamento, né? Durou 1 ano e meio. Assim, logo depois que eu decidi que eu iria fazer com o Dr. Bruno Cruz e tudo, esse outro cirurgião continuou me ligando por umas 3 ou 4 vezes, e meio que insistindo que eu fizesse a cirurgia com a equipe dele, mas eu já estava decidida. Então, assim, não sei como seria se eu tivesse feito a cirurgia com ele, mas aparentemente me pareceu um açougueiro, que por ser uma cirurgia de porte grande muito cara, ele ia ganhar em cima de mim, obviamente. Pode ser que ele seja um bom profissional, porque ele operou uma pessoa que eu conheço e o resultado ficou muito bom, mas eu não senti confiança e talvez em mim não daria certo, né? Então eu aconselho a passar com mais de um profissional para você avaliar qual que é melhor pro seu caso, tá bom? Outra coisa que é uma das coisas mais importantes, assim, que eu quero falar com vocês, é que eu recebo, gente, eu não tinha proporção de como meus vídeos iriam alcançar tantas pessoas e eu me sinto muito alegre com isso, não por mim mesmo, mas é pra glória de Deus. Eu me lembro de quantas vezes eu, ansiosa, eu orava pra Deus para que a minha experiência com a cirurgia servisse de experiência e eu pudesse ajudar a vida de outras pessoas que estavam no mesmo processo que eu ou que iriam passar por esse processo. Então, foram muitas noites, muitos dias, muitas tardes em que eu orava por isso, para que eu pudesse ajudar outras pessoas que iriam passar por isso. E para a glória de Deus, através dos meus vídeos, eu consigo ajudar muita gente. De todo esse tempo, os meus vídeos têm muitas visualizações da Ortognatic, que de todo esse tempo só teve um comentário onde a pessoa disse que se sentiu desmotivada a fazer a cirurgia depois dos meus vídeos. Mas, do contrário, todos os dias eu recebo retornos diferentes de pessoas que os meus vídeos acalmaram, que os meus vídeos trouxeram mais tranquilidade, mais paz, e esse é o meu intuito mesmo. Por quê? Ainda hoje eu recebo alguns comentários de pessoas falando que tá difícil, e gente, não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia delicada, mas é um processo. Para tudo na nossa vida, nós passamos por processos, né? Alguns a gente sabe e outros não, mas tudo é processo. E os processos, geralmente, eles tendem a ser dolorosos. Mas todo mundo que faz essa cirurgia, seja por estética ou seja por problemas funcionais,
quer ter um resultado satisfatório. E para ter esse resultado satisfatório, tem que passar pelo processo da dor antes. E isso é natural. É uma cirurgia muito agressiva, faz corte de osso, faz colocação de placa. Eu tenho placas aqui, 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 aqui. Eu tenho placa em tudo quase. E então, assim, a recuperação é difícil. Para algumas pessoas vai ser mais dolorosa do que para outras, porque cada organismo reage diferente. Mas eu acredito muito que o resultado depende muito do nosso estado de espírito. Apesar da dificuldade, de limitação, de você mastigar, de você sentir o seu rosto, porque o inchaço incomoda muito nos primeiros dias, os elásticos incomodam, um pouco de fraqueza que eu sentia no começo, todas as limitações que quem passa sabe. Gente, apesar de tudo isso, às vezes eu não vou mentir, ser hipócrita, que às vezes eu não chorava, mas eu nunca chorei de arrependimento, muito pelo contrário. Eu nunca me arrependi de ter feito a cirurgia. Eu sabia que o que eu tava passando foi algo que eu escolhi passar, mas eu não fixava os meus pensamentos, a minha energia naquele momento difícil. Muito pelo contrário, eu fixava no resultado que eu ia ter hoje, sabe? No resultado que eu tenho hoje. Era nisso que eu focava a minha mente. Eu tô passando por esse momento difícil agora, mas daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, eu vou estar do jeito que eu sempre sonhei ter. Eu vou estar mastigando como eu nunca mastiguei. Eu vou estar respirando como eu nunca respirei e vou ter o rosto que sido do jeito que era pra ser. Então, eu sempre fixei o meu pensamento, o meu olhar pra frente, pro futuro, e não para aquele momento difícil do pós-operatório. Então, às vezes eu pensava, caramba, tá difícil, eu chorava, mas logo, não, tô bem, tô feliz, é isso mesmo, vai passar. Então, não foque. Toda cirurgia tem processo de recuperação. Com a ortognática não é diferente. Inclusive, qualquer cirurgia plástica mesmo que a pessoa quer fazer por estética. Minha amiga passou recentemente pela cirurgia da abdominoplastia, ela ficou 30 dias andando curvada, ela não podia ficar normal. Mas hoje ela passou por isso e hoje ela tem o resultado que ela deseja. Então são processos, as pessoas acham que sai do centro cirúrgico e já tá perfeito, mas não, para estar perfeito leva um tempo. E esse tempo, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de ter o resultado final é totalmente sua, porque se nós não nos cuidarmos do nosso pós-operatório, não vai adiantar nada o serviço do cirurgião, não vai adiantar o melhor cirurgião que você fizer, pagar cirurgião caro, fazer pelo plano ou que seja pelo SUS. Não importa o profissional que você opere, se você não se cuidar e seguir as recomendações certas, o seu resultado não vai ser satisfatório. Então, assim, espere, tenha paciência. A gente vive numa sociedade de muito imediatismo. Sair do centro cirúrgico, já quero estar perfeito. E, gente, não é assim, sabe? Se a gente for olhar todo o contexto, olhar que a sua boca, toda a sua gengiva foi aberta, que você tem pontos na gengiva, enfim. É o processo, leva tempo, sabe, pro osso calcificar, leva tempo pros pontos cicatrizarem, leva tempo para isso. Então, calma seu coração, espera. Vai passar esse tempo. É claro que cada uma tem um resultado diferente da outra, mas tem o resultado, chega o resultado. E o que diferencia os melhores é da própria pessoa que seguiu. Então, sei que tá difícil, é difícil, a gente pensa, poxa, caramba, né? Poderia estar tendo uma vida normal agora, sim. Mas se lembra do quanto você desejava passar por isso. Eu tirei muitas fotos do dente, porque eu tinha vergonha de tirar do rosto, mas eu tirava várias fotos do dente, porque eu sabia que se chegasse algum momento da minha pós-operatória em que eu sentisse arrependimento, eu iria olhar aquelas fotos e aquilo iria me motivar, de lembrar que eu queria passar por aquilo, que eu busquei durante tantos anos passar por aquilo. E hoje eu vivo, e gente, eu nem me lembro que eu passei por isso, mas ainda assim eu me forço a lembrar. Eu olho, tenho um álbum ainda no meu celular com, sei lá, 200 fotos do meu pós-operatório, antes e depois, para eu me lembrar do que eu desejei, do que eu passei, como eu tô hoje, para eu poder valorizar o meu sorriso, para eu poder valorizar o meu rosto, para quando eu olhar no rosto e ver alguma coisa que não tá diferente, eu lembrar de como que era o que eu passei para estar hoje. Então, assim, é tudo processo, sabe? Então, assim, espere, não viva no imediatismo, viva um dia de cada vez, comece a observar os detalhes do seu dia a dia, as pessoas que estão ali cuidando de você, sabe? Eu tive muito
cuidado, eu tive muito apoio da minha família, graças a Deus. Eu fui muito mimada no meu pós-operatório, tanto que às vezes eu brinco, né? Não brinco mais, mas no começo eu brincava, vai, quero fazer outra cirurgia pra viver tudo isso de novo. Porque era um cuidado, então assim, aprecia isso, sabe? Das pessoas que estiverem no seu lado. E se não tiver ninguém do seu lado te apoiando, ainda assim agradeça a Deus pela oportunidade de realizar essa cirurgia. Porque existem muitas pessoas que não têm a possibilidade porque não têm conhecimento. Porque a cirurgia está disponível tanto pelo SUS particular e pelo plano. Mas tem gente que não sabe, não tem conhecimento, está sofrendo aí e não tem conhecimento. Então agradeça a Deus pela oportunidade de fazer a cirurgia e não viva o imediatismo de pensar que um mês você vai estar ok. Se você tiver, amém por isso, a sua recuperação é excelente. Mas se não tiver, não fica olhando o amiguinho. Ai, mas porque fulano teve uma recuperação melhor do que eu. Cada organismo reage de uma forma. Eu considero que a minha recuperação foi muito boa, mas tem pessoas que foram muito mais rápidas do que eu. E eu não fico olhando para essas pessoas. Tem gente que já voltou à sensibilidade. E eu não fico olhando para isso. Eu sou feliz com o resultado que eu tive, sabe? No meu tempo, meu organismo reagiu bem, reagiu no tempo dele. E a gente precisa respeitar isso, né? Então é tudo uma coisa ligada com a outra. Uma boa equipe médica com seu estado emocional, com seu estado de espírito e a sua vontade de fazer dar certo. Não adianta você querer muito a cirurgia, ter uma equipe boa, mas achar que em um mês você já vai estar apta a viver uma vida normal, porque não é assim. Leva um tempo e um processo e é preciso aguardar esse processo e amadurecer, porque eu amadureci tanto nesse tempo. Tanto é uma cirurgia, assim, que me trouxe muito aprendizado pra minha vida, assim, sabe? Tanto no antes, no pré-operatório e no pós-operatório, aprendi tanto a admirar mais as coisas. Aprendi, ó, no meu pré-operatório, a lidar com a ansiedade. Eu tive muitas crises de ansiedade, eu tive muitos ataques de choro, de ansiedade, querendo viver logo por aquele momento pra poder mastigar direito, para poder respirar direito, para poder me achar bonita, sabe? Me olhar no espelho. Então, eu tive que lidar com isso, com a minha ansiedade, para viver logo aquele tempo. Eu nunca tive medo, eu não tinha medo da cirurgia. Eu tinha certeza que eu estava em uma boa equipe e que Deus iria fazer o serviço completo, eu não iria fazer um serviço mal feito, porque Deus faz tudo completo. Mas eu tinha ansiedade para viver logo, para passar tudo logo. E no pós-operatório eu tive que lidar com um tempo de... É o meu organismo que vai reagir de maneira relativamente boa ou ruim, mas eu tenho que ajudar com isso, eu tenho que me alimentar bem, não tô com fome, tenho que comer. Eu usava Almotolia, quem assistiu meus vídeos aí, viram que eu usava Almotolia. Eu tinha uma de 500 ml e uma de 250. Eu tentava tomar o máximo possível de sopa da 250 no almoço, 250 na janta, e no outro eu tomava suco, vitamina durante o dia. Então eu tava procurando me alimentar bem, porque isso ia ajudar na minha recuperação, né? Então você também é responsável por isso. E só para finalizar esse vídeo, sou muito grata a todas as pessoas que me assistem no meu pós-operatório. Hoje eu não tenho muito mais o que falar, eu só gravei esse vídeo mesmo para dar uma atualização referente à parestesia, referente a convênio, o inchaço que as pessoas me perguntam. Me perguntam bastante também sobre quanto tempo eu voltei a mastigar tudo. Eu fui liberada para comer carne, eu acho, com 2 meses. 3 meses, eu não me lembro, mas eu só consegui comer de fato com 3 meses, porque a gente perde a força da mordida, né? Os dentes, eles perdem a força da musculatura. Então, eu voltei a comer carne com 3 meses, que foi no Natal. E foi bem devagarzinho, mas eu acho que com 5 meses que eu senti uma diferença significativa mesmo do meu inchaço, da minha mordida. A minha abertura não é a mesma. Eu não sei dizer se é porque eu ainda uso os elásticos e eles fazem pressão para manter a musculatura, né, assim. Então, não sei se é por causa dos elásticos, eu só vou saber disso quando eu tirar efetivamente, né? Mas minha abertura não é a mesma, ela não abre como antes. Antes, na verdade, eu não conseguia abrir muito porque eu sentia dor. Abri bastante. Mas eu acredito que seja por causa dos elásticos que estão fazendo força na musculatura e acaba travando um pouquinho, tá? Mas isso também não é algo que me desespero.
porque como eu falei, é processos e a gente precisa respeitar esses processos. E é isso, gente, eu acho que eu tenha esclarecido as coisas que eu mais recebo, mais pergunto, ou mais me perguntam, e deixar essa mensagem mesmo para viver o momento de cada vez, respeitar o seu pós-operatório, fazer o que você tem que fazer, seguir as recomendações do seu profissional que fez a sua cirurgia, da equipe médica, porque não adianta você estar com a melhor equipe se você não seguir as recomendações que você tem que seguir. O resultado não vai ser o esperado e tudo leva tempo. Não acho que você vai sair da cirurgia e você vai estar perfeita. Não, vai levar tempo. O seu organismo adquirir e entender essa nova posição do seu rosto. Isso é para qualquer cirurgia. E não só cirurgia, mas para fases da vida. Às vezes a gente olha para a pessoa, vê a situação que ela tá, vê a situação financeira que ela tem, vê os bens que ela tem, mas olha o resultado. A gente não olha o processo para a pessoa ter chegado naquele patamar, naquele nível que ela tá. Então, da cirurgia é a mesma coisa. A gente vê vários resultados na internet. Eu participei, até fica a dica para vocês, de vários grupos no Facebook de cirurgia ortognática. Tem muitos relatos, mas não olhe só para o resultado final, não olhe só para o meu resultado final. Olhe para o processo que foi necessário eu passar para ter esse resultado. Então é isso, eu já falei muito, tô olhando aqui, esse vídeo tá com 24 minutos, eu tenho que editar ele, cortar para ficar bem enxugada, senão vocês não vão me assistir. E deixem aqui nos comentários qualquer coisa que vocês queiram saber, que eu não falei. E vou deixar também aqui no card e no box de informação a playlist dos meus vídeos da cirurgia, onde eu explico por que eu preciso fazer a cirurgia, o dia da cirurgia e todos os dias seguintes que eu gravei do meu primeiro mês do meu pós-operatório, tá bom? E ótima cirurgia para você que vai fazer ainda, que seja tranquila, que a equipe médica seja direcionada por Deus, que seja Deus a te operar no lugar desses médicos, desses profissionais. E se você já operou e está no processo de recuperação, acalme o seu coração, esse momento vai passar, ele não é eterno, ele vai passar. Foque a sua mente, as suas energias no resultado. Daqui 1 ano, daqui 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, foque no resultado que você vai ter, não foque nesse momento. E aprecie os detalhes que você com certeza está vivendo. Tem coisas para aprender durante esse tempo. E talvez por você estar fixando somente na dor, você não tá conseguindo observar as coisas ao contrário. Então, essa é a minha recomendação para vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!